que aguentar. Aliás, por isso mesmo é que nós vamos falar precisamente aqui já com um cardiologista para saber de que forma é que nós conseguimos aguentar aqui com, por exemplo, um grande concerto de Kim Barreiros que exige aqui alguma, enfim, no mínimo esforço físico para dançar e cantar. É verdade. Olha, vamos apresentar os nossos convidados. O professor Rui Batista, que é cardiologista. E temos o Sérgio, que é corregedor da Fonseca, doente com insuficiência cardíaca. Bom dia. Realmente isto é uma doença que nós olhamos para as pessoas e muitas vezes achamos que as pessoas estão bem e não é verdade. Começando aqui pelo professor Rui Batista. Professor, as doenças cardiovasculares cada vez têm tendência a aumentar mais? Sim, as doenças cardiovasculares, com o envelhecimento da população e com os estilos de vida, que muitas vezes não são os melhores, fazem com que, infelizmente, sejam ainda no nosso país a principal causa de morte. Portanto, a nossa luta contra os fatores de risco, o tabaco, a diabetes, o sedentarismo, a obesidade, a dislipidemia, o colesterol elevado, é fundamental para mantermos uma saúde cardiovascular perfeita. Oh, professor, mas quais são os sintomas? E eu acho que este é um grande alerta que deixamos lá para casa, os sintomas que nós devemos dizer, não, alguma coisa se passa comigo, que eu não estou bem, preciso de ajuda. Portanto, hoje trago-vos a insuficiência cardíaca cá. O que é a insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca é uma doença do coração quando este já não consegue bombear o sangue adequadamente para os órgãos. Ou não consegue relaxar adequadamente, fica rijo, e isto faz com que tenha dificuldade em receber o sangue que vem dos pulmões oxigenado. Ora, o que é que isto faz? Isto faz com que o doente se canse, se sinta tarefas como caminhar em plano, ou quando começa a subir, há um cansaço que não é o normal, ou tem falta de ar, principalmente falta de ar em esforço, ou em situações mais extremas, não consegue dormir na horizontal, tem que levantar a cabeceira da cama para conseguir respirar, acorda de noite com falta de ar, incha, porque o coração não consegue levar sangue suficiente ao rim e o rim não consegue deitar a água fora, portanto começa a inchar e aparecem os edemas, nós chamamos de edemas, as pernas inchadas nos tornozelos, que pode progredir, pode inchar também a barriga, ou sintomas que às vezes são menos típicos, como por exemplo desmaios súbitos, palpitações muito intensas. Portanto, não há nenhum sintoma que eu possa dizer não, isto é insuficiência cardíaca, mas a junção destes sintomas depois com a história do doente e alguns exames levam-nos ao diagnóstico da doença que, na verdade, é a principal responsável pelos internamentos num hospital em pessoas com mais de 65 anos. Professor, eu li que, inclusive, as maiores despesas que nós temos de saúde é mesmo com os problemas cardiovasculares. Nós temos uma despesa muito grande de saúde com a doença cardiovascular. E, no caso da insuficiência cardíaca, com muitas das causas da insuficiência cardíaca estão associadas ao envelhecimento, com o envelhecimento progressivo da nossa população, as despesas em saúde para a insuficiência cardíaca vão aumentar nos próximos anos. Sérgio, e falando do seu caso, e muito obrigada por estar aqui a expor e, enfim, pode ajudar outras pessoas, não é? A dar aquele alerta que algo se passa com elas. Qual foi o impacto que esta doença teve na sua vida? Eu costumo dizer que foi muito e foi pouco. Porquê é que eu digo que foi muito? Foi muito porque no início eu tive isto, na sequência de um infarto extenso, agudo do miocárdio, e depois do infarto, a adaptação a esta nova realidade, porque uma parte do meu coração deixou de funcionar, portanto ficou, como costuma dizer, necrosada, portanto há uma parte do coração que não está bem. Portanto, todo o restante do coração tem que compensar aquela parte que não está boa. E, portanto, nessa fase inicial, eu tive que me adaptar, porque todo o esforço que eu fazia só se refletia 1 hora, 2 horas, 2 horas depois. Já estava a dar sinais? A insuficiência estava cá, mas depois de uma nova adaptação, e agora é preciso ter atenção a 2 coisas importantes. A alimentação e à vida que uma pessoa leva no dia-a-dia, em termos de descanso, em termos de horas, de respeitar digamos assim, o nosso corpo. E uma coisa também importantíssima é tomar a medicação. Sérgio, a sua história é uma história um pouco diferente daquelas que eu conheço. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que é a Sinha Jardim, que foi público. Aquilo que lhe aconteceu, aquele infarto, aquilo foi uma coisa repentina. Com o Sérgio foi diferente. Foi. Porque o Sérgio quer contar um pouco da história. Basicamente foi assim. Sexta-feira, vomito, uma sexta-feira, eu estou a trabalhar em casa, estamos em plena pandemia, isto chama-se julho de 2020, e, portanto, sexta-feira, na altura, portanto, estava à frente de uma empresa de informática e fui entregar umas coisas a Lisboa, portanto, eu moro em Sinta, fui entregar umas coisas a Lisboa, venho e vomito. Vomito e, olha, qualquer coisa comi, aquela sensação de uma gastrosita, pronto. Um mal-estar. Um mal-estar. Estômago. Pronto.
Tínhamos combinado com os meus cunhados e com a minha sogra ir passar o fim de semana ao Algarve, ao Alvor. E a minha mulher, vamos, estás bem disposto? Olha, estou bem disposto, porque eu vomitava e ficava tudo bem. Portanto, um infarto começou na sexta-feira. Eu fui para o Algarve, para o Alvor, ainda vomito lá, mas coisa pouca, mas, nada. Desculpe, Sérgio, era o único sintoma aparente. Sentia-se tranquilo? Sentia-me perfeitamente. Eu tenho 4 cursos de socorrismo e nada disto me dizia que era um infarto. Porque aquela do braço, das costas, aquela dor localizada, nada. Eu era uma dor no estômago. Passo um sábado fantástico, com os meus sobrinhos, impecável, descanso, ótimo. Fomos jantar aquela zona ali ribeirinha no Alvor, nos restaurantezinhos e tal. Vimos do restaurante e começo a vomitar, mas a dor aí já não passava. A primeira coincidência feliz, do outro lado está o Hospital Particular do Algarve. Fui a pé com a minha mulher lá, só entrei eu por causa do Covid, e aparece um médico novinho, era novinho, olhou-me sério para mim, fez-me os primeiros exames, mas depois disse, não, vamos fazer aqui um eletrocardiograma. Assim que acaba o eletrocardiograma, tenho não sei quantos médicos e enfermeiros tudo de volta de mim. Já não saiu mais. Já não saí dali. Tive a segunda grande boa coincidência, foi o professor José Batista, 20 anos de Santa Cruz, uma referência também na cardiologia, que teve de volta de mim, mas já não foi a tempo. Já não foi a tempo, limpou o que pôde, cateterismo por cima e por baixo, tive 3 horas no bloco, sempre acordado, porque isto é acordado. E assustado ou não? Olha, com a dor que tinha, nem tinha direito a susto. Não tinha tempo para isso. Com a dor que estava a receber morfina constante. Impressionante. E depois, daí, o professor disse, não, o Sérgio não tem condições para ficar no Algarve. Eu, para já, não aguentava a viagem até ao Hospital de Faro. Fui transportado pelo IREM, por uma equipa fantástica. No entanto, um trajeto do Hospital Particular do Algarve até ao aeródromo, que é uma coisa que se faz de carro 3 minutos, demorei quase meia hora. Uma coisa não tem piada nenhuma, mas fiquei 1 hora à espera, ficámos todos 1 hora à espera, que viesse o resultado do Covid, porque ainda teve que ir a Faro. Nessa época do Covid ainda houve aqui... Mas enfim, houve aqui uma série de felizes coincidências que o levaram a detectar e a minimizar os riscos para si, mais ou menos, sim, digamos. É assim, não é? eu vou-te ser franco. Eu nunca... Eu podia ter evitado o infarto um bocadinho mais tempo. Se tivesse tido muito mais cuidado, se não tivesse fumado quando foi mais jovem... Professor, eu acho que isto é os ses que nós pensamos sempre depois. Mas qual é a importância deste tipo de campanhas e de sensibilização, lá está, para que pessoas como o Sérgio pensem nos ses? A verdade é essa, nós temos que pensar que a maior probabilidade de morrermos, de facto, é de ser, entre todas as causas, é termos um evento destes cardiovasculares. E a vantagem é que se nós conseguirmos modelar estes fatores de risco enquanto somos mais novos, ou quando somos mais velhos, se os tratarmos bem, não é? Se conseguirmos que as crianças tenham uma alimentação saudável, que façam exercício, já não vão desenvolver a diabetes, ou não vão começar a fumar, ou não vão ter o colesterol. Depois, quando os fatores de risco aparecem, tê-los bem controlados, com as medidas de estilo de vida, tomando a medicação corretamente, não tendo hábitos como, por exemplo, o tabagismo, para evitar estes eventos. Não quer dizer que nós vamos conseguir evitar todos os infartos que possam acontecer, mas vamos reduzir a probabilidade de tal acontecer. Outro aspecto importante que eu queria salientar aqui da história do Sérgio é esta história do reconhecimento dos sintomas. Os sintomas típicos de infarto são naturalmente a dor no peito, opressiva no centro do peito, que pode irradiar para os braços, para as costas, mas às vezes os sintomas não são tão evidentes. E o Sérgio conta, e muito bem, mesmo sendo socorrista, aquela indisposição epigástrica que sentiu, não levou logo a pensar que poderia ser um infarto. Isso acontece muitas vezes. Professor, que falasse desta campanha, que eu acho que é importante, lá está, para todos lá em casa, começarem a tomar atenção aos sintomas. Não é? É verdade. Portanto, nós temos o infarto, que é uma oclusão, uma obstrução de uma artéria do coração que vai fazer com que parte do coração deixe de funcionar. Em muitos casos, infelizmente, nós abrimos a artéria e conseguimos recuperar a função do coração. Mas em cerca de 1 em cada 5 doentes que sofrem um infarto, ou porque já foi muito tarde, ou porque nós não conseguimos, de alguma forma, fazer essa obstrução, o coração pode entrar em insuficiência. E, portanto, o infarto é uma das causas da insuficiência cardíaca que leva àqueles sintomas que eu falei, da fadiga, da falta de ar, de esforço, do inchaço e do cansaço.
A grande vantagem é que no âmbito da ciência cardíaca nós temos muitas ferramentas, quer medicamentos, quer intervenções como cateterismo, cirurgia, que podem melhorar o prognóstico dos doentes e os doentes terem uma vida boa e plena durante muitos anos. Mas é de facto algo que, como tinha dito, com estes eventos cardiovasculares, conhecimento da população, é algo com que nos vamos confrontando cada vez mais. Nós temos agora é muito importante alertar a população e é muito importante dizer às pessoas para ir ao seu médico, porque esta campanha que nós temos estado aqui a falar, que é Coração Saudável, Coração Feliz, é bom que as pessoas tenham atenção, porque a causa de morte ainda é um pouco elevada em Portugal. Sem dúvida, sem dúvida. Nós continuamos a sentir que há ainda pouca informação sobre os sintomas que levam, ou sobre os sintomas que as pessoas têm quando têm insuficiência cardíaca. Preciso compreender que nós acreditamos que em Portugal cerca de 400 mil pessoas sofrem de insuficiência cardíaca e é por isso que esta é a principal causa de internamento com mais de 65 anos. E é por isso, professor, desculpe interrompê-lo, que é tão importante uma campanha como esta. Será só cansaço? Não, às vezes não é, preciso estar atento. Muito obrigado por este alerta. Que os dois vieram E aqui. Sérgio, muito obrigado pela sua partilha, que é uma partilha muito importante e que poderá ajudar muitas pessoas. Muito obrigado pela vossa presença.